Seja bem-vindo ao Jazz na Caixa, Anderson aqui. Para você que está chegando agora, aqui eu falo sobre jazz e aqui tem dicas, aulas e muita coisa que você pode encontrar que vai te ajudar nessa jornada musical aí que você está seguindo, certo? Hoje eu vou falar de como usar a teoria pode ajudar a improvisar. Como a velha guarda aprendia improvisação? Então esse é um ponto interessante também, né? Pelo que a gente sabe, os mais antigos aprendiam de forma mais prática possível, ouvindo, imitando o outro, etc. O Louis Armstrong, ele trabalhava entregando carvão no fim da sua infância, ali no começo da adolescência, e por coincidência ele entregava carvão para uma vizinha do King Oliver, que era o trompetista ali muito famoso da época. Então ele falou que ficava do lado de fora ali escutando o King Oliver tocar, e quando ele voltava para casa, ele copiava tudo, né, imitava tudo que ele tinha conseguido memorizar quando ouviu o King Oliver tocar. Então, pelo menos, as primeiras décadas do jazz, a gente não tinha nada de estudo formal, né, onde os músicos estudavam escala X ou escala Y. Tudo era feito, ou quase tudo, de ouvido. E é claro, tinha as pessoas que sabiam escrever músicas, tinha as pessoas que tinham esse domínio, essa habilidade, né? Desde quando se tem o processo do estudo formal, em alguns momentos pessoas também aprenderam a fazer isso. Mas de forma geral, os músicos aprendiam tocando uns com os outros. Então ele ouvia o que estava tocando, como ele tocava e ficava estudando aquilo que ele ouviu. Já escutou falar daquela pessoa que toca muito bem, e aí de repente começa a estudar e aí parece que está perdendo tudo, que já não consegue tocar tão bem, que tocava melhor antes de começar a estudar? É uma bobagem isso. Você não vai tocar menos quando você começa a estudar e entender os processos de análise dos temas, etc. Então, eu vou partir por esses dois pontos. Tocar de forma autodidata e tocar estudando a teoria por trás das progressões harmônicas. A grande maioria das pessoas que começavam a tocar um instrumento, principalmente na década de 1990, ou até a década de 1990, na verdade, geralmente aprendia primeiro de forma autodidata e depois iam estudar em algum conservatório, uma escola de música, e alguns iam para a faculdade. Claro que nessa época a faculdade, por mais que era um local onde você ia estudar de forma mais racional ali, não era todo mundo que ia para a faculdade, né? Muitas pessoas ficavam estudando, tocavam nos bares, tocavam nos outros lugares e aprendendo também dessa maneira. A partir dos anos 2000, vou falar que foi quando começou a ficar mais forte essa questão da faculdade de música e tal. Mas é claro, sempre existiu, sempre teve muitas pessoas que foram estudar. Mas a partir dos anos 2000, ficou muito mais acessível às pessoas estudar música, por exemplo. Porque música também era um curso caro, então muitas pessoas que queriam tocar, que queriam estudar, não tinham condições de pagar, a não ser quem tinha um poder aquisitivo maior. Aqui o Real Book chegou mais ou menos na década de 70, 80. E a partir desse momento que se teve o maior encontro de músicos para fazer jam sessions. E apesar de ter o uso de harmonia mais sofisticada, por causa da bossa nova, que herdou também algumas coisas do jazz e tal, esse processo mais acadêmico de análise só acontece mais tarde. Tocar de ouvido é muito bom para desenvolver o ouvido harmônico e melódico, e depois de um tempo tocando, você vai se familiarizando com o instrumento, o que faz com que você consiga reproduzir o som que você quer, porque o processo acontece de dentro para fora mesmo. A gente precisa interiorizar isso para conseguir reproduzir. E é claro que a gente tem alguns músicos que se destacam mais, mas não por serem melhor, mas porque de alguma forma eles têm algo bem aflorado. O Miles Davis falava que em música existe um tipo de um feeling e que isso você não desenvolve. Ou você tem ou você não tem. Claro que a gente pode concordar ou discordar, ou concordar um pouco, discordar um pouco. É um assunto que dá para discutir muita coisa, né? Alguns músicos, como Errol Garner, Wes Montgomery e vários outros músicos também que tocavam totalmente de ouvido e que não tinham conhecimento teórico, eles têm um feeling incrível e serve de referência pra gente. Então, esses músicos, a gente ouve, escuta, né, os discos deles e percebe algo que é muito interessante, né, os caminhos melódicos, a forma que harmonizava e várias outras coisas. Um ótimo estudo é você colocar um disco que você não conhece os temas ou que você não conhece alguns dos temas que tem nesse disco e você improvisar junto. Então tocar
a harmonia, começar a harmonizar junto, ir buscando de ouvido mesmo, vai buscando o que está acontecendo harmonicamente, vai improvisando e tenta reconhecer o que está acontecendo ali melodicamente, ouvir a harmonia tocando a melodia, né? Então você vai improvisando e vai vendo para onde está indo. Então é muito importante fazer esse estudo, ajuda muito, muito mesmo, para que você consiga desenvolver essa habilidade de tocar de uma forma mais natural. Então esse ponto do autodidata é mais ou menos isso, né? É você tocar de uma forma intuitiva. Claro que de alguma forma você vai conhecer ali a parte harmônica, a parte melódica, mas é desenvolver essa habilidade também da intuição, que é muito importante quando a gente está tocando, também seguir esse processo aí. O segundo ponto é de entender as progressões harmônicas e os processos melódicos que acontecem nos temas. Hoje, quem procura estudar esse repertório vai direto ao lugar que sabe que vai ensinar isso, e o processo do aprendizado da música improvisada já é conhecendo a teoria. Então, desde o básico até o nível mais avançado, quem está buscando já estudar esse repertório, né, essa linguagem jazzística, vai encontrar já algo pronto, né? Já vai conhecer os temas, já vai conhecer a parte teórica, escalas, arpejos, acordes, extensões e etc. A diferença é que conhecer essas ferramentas adianta e muito o processo para que você consiga desenvolver, entender e analisar os solos, as harmonias e os arranjos que você pode achar difícil ou que realmente são difíceis, né? Tem muita coisa difícil e que a gente precisa entender um pouco e precisa desse ouvido harmônico, né, um pouco mais desenvolvido para conseguir entender para onde vai, de onde veio e etc. Outro ponto é que estudar a teoria junto com a parte prática faz com que você consiga evoluir de uma forma mais consciente, o que realmente é bom. E sem dizer que entender o processo harmônico e melódico ajuda muito para que você consiga analisar, improvisar e saber, né, conhecer as ferramentas que você pode ou não usar, dá uma clareza muito grande e faz com que você tenha mais segurança na improvisação, e isso é fato. Mas voltando àquele ponto que eu falei, que quando ouve alguém estudar, perde um pouco do feeling e tal, quando a gente está começando esse processo de estudo, é normal ficar mais racional. Por isso, em algum momento, pode ser que soe mais técnico e menos musical. Como ter esse equilíbrio entre o emocional e o racional? Porque quando você está começando a estudar, você vai estudar um monte de escala, e aí você vai tocar a escala. Porque você está estudando uns padrões, está estudando algumas frases, está estudando algum tópico que faz parte dessa linguagem. Então, você fica repetindo aquilo, e quando você vai tocar, aquilo sai naturalmente. Depois de um tempo que você já memorizou as escalas, entendeu a linguagem jazzística, não precisa mais pensar tanto em qual ferramenta usar, você vai conseguindo ter um maior controle sobre esse processo do racional e emocional. As escalas são grupos de notas que, tocado em um contexto, criam um tipo de sonoridade. E quando você consegue memorizar o som de cada escala, você consegue escolher qual som você quer no seu solo. E é isso, né? Porque a gente quebra muito a cabeça com esse lance de escala. Eu preciso saber de escala tal, e como eu vou fazer isso, como eu vou memorizar. Nossa, mas é muita escala, muito som diferente. E aí você começa a colocar isso quando você está improvisando e vai soar mesmo dessa forma mais técnica. E muitas vezes você vai usar mais uma escala do que outra, até porque você vai ter uma preferência por um tipo de som. Principalmente quando você começa a estudar muito um tipo de escala, geralmente quando são escalas associadas que você vai usar numa progressão 2-5-1, aquela mesma escala, e você tem ela na cabeça, fica mais fácil de você ficar usando e você até se acostuma ali a usar esse tipo de escala, e com a sonoridade dela você acaba usando mais essas do que outras. Por isso que é importante você saber o que você pode usar para que você tenha um leque de opções mesmo, né? Quando você vai tocar, né? Dentro do seu repertório você vai ter várias opções. Na linguagem jazzística, é muito comum você ouvir pessoas usando mais a escala menor melódica e os seus modos do que a escala menor harmônica. A escala menor melódica, ela tem um som mais jazz mesmo, mas nada impede de você mesclar ou usar os modos da menor harmônica, e tanto faz. Isso vai muito do seu gosto, né? Você tem as ferramentas ali e você vai decidir o que você vai usar. O que te agrada mais? Qual é o som que te agrada mais? Quando eu comecei a estudar a escala alterada, ela não entrava na minha cabeça por nada. Eu estudava várias formas, de vários jeitos, mas não tinha o que fazer. Eu não conseguia interiorizar esse som dessa escala. Para mim era muito distante. Então eu pegava a tabela 2-5-1, colocava a escala na dominante, vou usar aqui, ficava usando só 2-5, só 5-1. Ficava estudando de todas as formas que eu conseguia
mesmo assim, a hora que eu ia colocar num tema, eu ouvia aquilo e não soava pra mim certo de forma alguma. E aí eu fiquei meio desanimado, que eu falei, nossa, não é possível que eu vou estudar tanto essa escala e não vou conseguir entender. E como eu resolvi isso? Ouvindo o repertório, ouvindo os mestres. Mas para identificar que aquela era uma escala alterada, eu precisava saber o som da escala alterada. E como eu consegui fazer isso? Pelo tempo que eu passei estudando a escala de todas as formas possíveis. Então, quando você está nesse processo de repetição, tocar, 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 você de alguma forma interioriza. E depois que você começa a escutar, você fala, opa, peraí, eu conheço esse som. E foi o que aconteceu. Eu estava escutando os discos e aí eu falava, opa, deixa eu voltar aqui, esse som eu conheço. E aí eu comecei a identificar a escala alterada. Mas o que acontece é, eu estudava a escala alterada na ascendente, de forma ascendente e descendente, com alguns padrões. Então eu não via essa escala sendo tocada como ela é tocada no repertório, como os músicos usam essa escala. E por isso que quando eu ia colocar quando eu ia tocar algum repertório, eu colocava da forma que eu estudava. Por isso que é importante aquela questão do planejamento e rotina. Mas enfim, eu tocava isso de uma forma que não era musical. E aí depois quando eu vi o repertório, consegui entender o que acontecia. Uma outra coisa que eu não fazia, mas eu falo sempre que é importante porque ajuda muito a cantar. Então quando você está estudando no seu instrumento, é importante você cantar junto com o instrumento. Se você estiver tocando algum instrumento de sopro, você pode memorizar, né, cantar mentalmente junto com o instrumento ali. Então os estudos técnicos ajudam realmente e muito, de alguma forma, com que a gente consiga entender o som e além de tocar, o que vai ajudar muito você a interiorizar o som é cantar. Então não esquece desse processo. Cantar sempre. Tudo que você está estudando, cante. Uma vez eu fui num workshop de um músico, um guitarrista, e foi bem nesse momento que eu estava estudando as escalas alteradas e não entrava na minha cabeça de forma alguma. Eu falei, eu vou perguntar para essa pessoa como que eu faço para resolver isso. E aí, depois que ele tocou, falou algumas coisas, ele abriu um espaço para que a gente pudesse perguntar. E eu falei realmente disso. Como resolver esse problema? Se era tocando frases e tal. E aí ele falou pra mim assim, esse negócio de frase é tudo uma bobagem, que não sei o quê, que esse caminho é um caminho que não é legal, tal. E olha só, ele falou tudo isso pra mim e ele tava vendendo os livros dele nesse lugar. Quando eu peguei um livro dele pra dar uma olhada, tinha um capítulo só de estudo de frase. E eu falei, como a pessoa fala isso, que estudar frase é uma bobagem, e ele fala pra você estudar no livro dele. Então uma coisa não conecta com outra, né? Mas enfim, voltando aqui. O processo teórico é realmente importante para que você consiga entender o que acontece dentro do processo harmônico, dentro do processo melódico. É um catalisador. Se você não passar por esse processo, vai demorar um pouco mais para que você consiga resolver alguns processos aí dentro da música, dentro do repertório. Entender o que acontece harmonicamente, melodicamente, ajuda você a resolver esses problemas mais rápido e conseguir ter mais segurança, né, mais na hora de tocar, de criar os seus solos, de improvisar e tal. Conhecer essas ferramentas é fundamental, certo? Ficamos por aqui, nos vemos no próximo episódio. Um abraço.